Bom, se você trabalha no campo, certamente já contou com a ajuda dos equipamentos Steel. E para Steel, estar junto de quem faz a agricultura ir em frente é motivo de muito orgulho. Há muitos anos no Brasil, a Steel é reconhecida por garantir o alto padrão de qualidade de seus produtos e serviços, oferecendo soluções inovadoras para facilitar ainda mais o dia a dia do produtor rural. Como o agro corre nas veias do Brasil e está presente em todo o território nacional, a marca Steel conta com mais de 4.000 pontos de venda de norte a sul, cara. E neles você pode conferir todas as soluções para quem trabalha no campo e também assistências técnicas para ajudar no que for preciso e atender às suas dúvidas e necessidades. Siga a Steel nas redes sociais. Ela está presente no Instagram como Steel Oficial e no Facebook como Steel Brasil Oficial. Steel, se escreve com S-T-I-H-L. Ou entre no site www.steel.com.br e saiba como as soluções Steel podem ajudar você no dia a dia. Steel, junto de quem faz o agro. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana, continuando as comemorações do aniversário de 4 anos do podcast, eu tô aqui com uma galera que, mais do que escutar, faz parte de uma comunidade de gente que apoia o podcast. Então, como eu sou muito grato a essa turma aqui, eu trouxe eles pra resenha, né? Alguns deles já estiveram aqui, outros ainda não, né? Vai chegar esse momento, mas eu queria muito agradecer a todo mundo aqui, ó. O Wellington Rocha, que participou do episódio 114, já faz um tempinho. Fábio Makoto Kuno, que participou do episódio 38, lá no início do podcast. A Cíntia Siqueira, que participou de um episódio especial que a gente fez com a Escola Agro. Paulo Henrique Safortes, o advogado que virou agrônomo, no episódio número 160. Sérgio Gonçalves, que trabalha na indústria automobilística. Muito bem. E o Michael Cambre, que eu descobri quando a gente estava no bar, que eu estudei com o irmão dele lá em Rondonópolis. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Agro Resenha Podcast. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Pode falar aí, todo mundo. Tem que organizar. Organizar, né? Parabéns aí pelo 4 anos, né, cara? Tô sentindo muito honrado aí estar conversando com a turma cabeceira aqui. Sei. Vamos ver o que vai sair desse episódio de hoje, né? Eu tô achando que você vai sortear uma caminhonete aí, ou uma viagem, uma coisa assim, porque não teve pauta, não teve nada. Eu acho que a gente deveria conversar com o Sérgio, já que ele trabalha na indústria automobilística, de repente ele disponibiliza aí um carro pra gente sortear, né, cara? Tá. Só se for a Kombi que eu mandei a foto do meu filho. Já tá valendo, já. O frete. O Paulo prometeu que ia fazer umas 5 perguntas. Quem respondesse corretamente ganhava um brinde no final. O preço que carro tá valendo ouro qualquer coisa. Isso que eu ia falar. E outra, né? Você falou da Kombi aí, ó, já não se produz mais Kombi. E vai virar igual o Fusca. Daqui um tempo vai ter um monte de gente que coleciona Kombi aí, né, não, Marco? Eu queria uma Kombi dessa aí. Cabia a família toda lá, hein? E tá arrumada aquela lá. Isso aí esse é o carro do meu filho. Ele chegou, ele falou, quando ele fez, né, tava pra fazer 18 anos, queria comprar um carro, pediu pra falar, eu não vou comprar, mas eu te ajudo. Aí eu ajudei ele a comprar a Kombi. Na verdade, ele pagou a Kombi, que tava lá apodrecida, parada, fazia 6 anos, e eu paguei a reforma. Não, mas 1 ano e meio depois, aí, da hora que ele tinha quase 19, ficou pronto. Você comprou com 5, ele tinha 5 anos, aí com 19 ficou pronto. Mais ou menos. É uma história sem fim, né? E nunca acaba, mas é legal. Ela tem... ele é baterista, ele é músico, né? E pra transportar a traia dele e a banda, às vezes, né? E aí ele usa a Kombi, então... Foi uma diversão, mais pra mim do que pra ele. Normalmente o filho, quando chega pro pai e fala, pai, eu quero ser músico, ele dá um jeito de tirar a ideia da cabeça. Esse não, né? O Sérgio aí comprou a van, o carro pra transportar a banda. Tem que apoiar, né, Sérgio? Tem que apoiar, então, mas é interessante porque eu não conhecia esse mundo, meu pai foi antes de se casar, né? Mas aí, depois com ele, quando ele começou, desde pequeno, essa história de bateria, aí quis fazer conservatório, faz conservatório, e aí achou uma faculdade de produção musical. Aqui em Tatuí também, onde ele faz conservatório. Então, em vez de você fazer a produção
de peça de teatro, você faz produção musical, né? De shows e tal. Então ele se encontrou e eu participo um pouco das coisas, né? Aonde ele pode trabalhar, o que ele pode fazer. Agora ele está fazendo gravação para essa lei de incentivo nova que saiu, né? O Aldir Blanc. Ele pegou uns 4, 5 projetos, se inscreveu e está gravando. Então é um mundo muito diferente, sim. E é interessante de entender que não é só tocar, né? Bater lá e às vezes trocar pelo cachê ou pelo rango, às vezes, né? No começo, mas tem muita coisa. É um negócio... O business em si é gigantesco, né? E nessa pandemia... Chamar ele pra fazer umas trilhas sonoras pro Agro Resenha, né, cara? Eu tô usando trilha branca aí, ó. Fazer os caras fazer umas trilhas sonoras pro Agro Resenha aí. É isso aí. Ele tem essa a linha. E ele tá fazendo estágio numa empresa esses são selos, né, que chamam hoje, que substituindo as gravadoras. Então, eles enviam as músicas e sobem as músicas pro Deezer, pro Spotify, tudo, né? Ele trabalha numa empresa dessa, faz estágio. 7 mil músicas por dia sobem no Brasil. Todo santo dia. É isso aí. Imagina o tanto de podcast. O Wellington. O Wellington também tá aí, ó. O Wellington falou que chegou lá em Brasília e não tinha carro pra alugar. Imagina se tivesse uma Kombi, hein, mano? Era até melhor, hein? O cara chegou de ambulância pra atender o produtor. Era o que tinha pro dia. Mas é isso aí, pessoal. Fica do outro lado aí, você que tá ouvindo esse episódio, não perca, porque, bom, você já viu, a resenha vai ser boa aí, né? Firma o golpe aí que nós já estamos de volta. Você ouve agora Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, pessoal, estamos aqui de volta nesse episódio. E é o seguinte, eu elaborei a pauta agora aqui, eu já tava com uma ideia na cabeça. Mas basicamente, bom, a gente tem aí 5 pessoas, né, além de mim, 6 pessoas além de mim. Então eu vou pedir para vocês contarem de forma muito resumida aí, né, um pouquinho do histórico de vocês. Vou começar com a Cíntia, obviamente, é a dama aqui do podcast, né, da turma aqui. Então, Cíntia, se você puder falar um pouquinho de você, aí depois nós vamos passando aí pra turma aí. Meu nome é Cíntia Siqueira, eu sou formada em zootecnia pela Universidade Federal do Mato Grosso, pós-graduada em gestão do agronegócio pela FGV e atuo, né, na área bancária aí. Eu trabalho no Sicredi e tenho grande missão de vida pessoal também de poder contribuir, né, com as comunidades, com as regiões, produtores dos lugares que a gente está presente, né. É para falar do meu currículo acadêmico, o meu currículo pessoal. Não, acho que esse foi bom. Você falou um pouco do seu coisa, um pouco da sua missão, né? Eu acho que é basicamente isso, cara. A gente vê muito assim nas postagens que você faz, né? A gente se acompanha aí já há algum tempo e é muito legal ver essa sua visão, né? Quer dizer, de apoio às comunidades locais, e tem muitas coisas que o próprio Sicredi tem em relação a isso, né? Sim, sim. Eu acho que uniu um pouco, né? Quando eu comecei a atuar, eu não esperava, né, que essa carreira bancária pudesse abraçar alguém formado na área do agro, assim, e foi um mundo novo para mim. E eu acabei encontrando tanto a minha missão pessoal quanto a da empresa, né, na mesma área. E eu sou muito feliz hoje de poder atuar com essas duas coisas que são as minhas paixões, assim. Eu me realizo muito podendo conhecer novas comunidades, podendo conhecer muitos produtores. E até esses dias, é engraçado, tirei umas férias, a gente foi conhecer uns lugares aqui em Chapada. E a gente passando no meio para chegar numa cachoeira, a guia começou a falar sobre a plantação de algodão. O algodão que tá botando, né, contaminando o solo, não sei o que. Eu falei assim, eu queria pedir para você não ficar falando muito essas coisas no meu carro, porque eu financio isso. Ela meio que gelou assim, né? Ela ficou me olhando com a cara assustada. Aí eu fui contar um pouco, falei, mas eu financio os dois lados, né?
Eu financio o algodão, mas eu também financio a produção orgânica, a produção agroecológica, a gente financia de tudo. A gente ajuda o agro em todas as suas formas, né? Sem preconceitos. É isso aí. Sem nenhuma demagogia. É isso aí. E é o que a gente sempre fala aqui, né? O que define se uma produção é sustentável não é simplesmente o sistema de produção, né? Tem várias outras coisas que nem um pouco. isso, né? E aí foi engraçado porque eu fui contando um pouco disso pra ela, né? Explicando um pouco o sistema de produção e as coisas. E ela foi ficando assim, meio... Não sei se eu convenci ela, mas a gente teve boas aulas ali. Foram 60 quilômetros explicando um pouco do agro. 60 quilômetros bem rodados, né? Bem rodados, bem rodados. Legal. Muito bom. Antes da gente entrar, quando foi que eu comecei a ouvir podcast? Porque eu comecei a ouvir podcast pelo seu podcast. Ah, é? Mas eu fiquei pensando, como que eu cheguei nele? Eu não me recordo mais. Agora eu fiquei pensando aqui, como que foi? Por onde começou, né? Será que não foi quando o Ângelo chamou você? Eu acho que não foi quando o Ângelo começou a te chamar lá pra participar? Pode ter sido. Não, eu já te ouvia. Porque eu até me lembro que eu comentei com você que eu ouvia você no carro. Eu ouvia você porque eu ia para um lugar para o outro, eu baixava os episódios e eu ouvia você no carro dirigindo. E eu fiquei pensando agora, como foi que eu ouvi a primeira vez, né? Por onde começou? Eu sei que foi pelo Agro Resenha, agora eu não lembro como. Vamos ver como é que desenvolve aqui, porque a gente vai chegar um pouco nesse questão também, e eu acho que tem uma das perguntas que você não vai saber responder, então. Não vou. Mas aproveitando que você falou desse lance, né, da discussão no carro, nós temos aqui um consultor, que inclusive foi o episódio número 114, que ele é consultor em agricultura orgânica, né? Que é o Wellington. Wellington, conta um pouquinho aí, você já participou do episódio, mas conta um pouquinho aí como é que tá as coisas, um pouco de você aí, cara. Bom, resumindo um pouco aí, sou formado em agronomia na Exalc. Tenho trabalhado com consultoria já praticamente tá indo para 3 para 4 anos. E comecei na agricultura orgânica, o mercado ainda não é tão grande e a gente vê bastante oportunidade para melhorar o sistema de produção também no sistema convencional. Então, hoje eu trabalho tanto com orgânico como convencional. Na época que a gente gravou o episódio, Paulo, eu ainda estava sozinho com a minha empresa solo, né? Aí, um pouco depois, eu me juntei com mais 3 pessoas, 2 agrônomos, um agrônomo do Chile, um agrônomo daqui do Brasil também e uma química agrícola do México. O chileno e a mexicana são casados e a gente tem trabalhado aí junto já faz um tempo, logo depois que a gente gravou o episódio. A gente começou a acertar as coisas. A gente tem trabalhado nessa questão de viagens, mas com a pandemia já não tem mais como, né? A gente está tentando retomar ainda esse ano. Provavelmente alguma viagem para o México. Se tudo der certo, tem aquela feira que a gente já foi algumas vezes em novembro de cada ano, né? Uma das maiores feiras lá do México. Também a gente tem trabalhado com um sistema de monitoramento focado na parte de hortifruti, monitoramento nutricional e procurando diminuir um pouco os custos, né? Que também por causa da pandemia o dólar deu uma disparada e com isso agora os produtores têm sentido bastante. Eu tenho produtor que tá tendo um problema grande com questão de adubo, pelo menos aí aumenta de 50% de custo de adubo e o preço nesse produtor aí de tomate, o preço não valorizou tudo isso. Então está espremendo bastante margem e a gente tem estudado bastante como reduzir esses custos aí. Legal. E, bom, continuo na questão de agricultura orgânica com alguns produtores aqui em São Paulo, produtor na Bahia com laranja orgânica. A gente tem se diversificado aí, os altos e baixos da consultoria. Sim. Agora não é mais agricultura orgânica, né? É agricultura orgânica, né? Porque agora tem uns mexicanos aí, né? Os chilenos. Isso aí. Agora é uma empresa portunhola, né? Portunhola. Legal, cara. Muito bom saber disso, né? Quer dizer, o legal de quando a gente faz um episódio há um tempo atrás e conversa com a pessoa um tempo depois é saber que evoluiu, né, cara? Então, parabéns aí pela evolução, né? Pelo crescimento. E consultoria é isso, né? Tem altos e baixos. Esse negócio aí da pandemia também provavelmente deve ter impactado bem aí no negócio de vocês. Mas é o caminho, né, cara? Então, legal. Bacana saber que tá avançando, né? Sim, continua rodando e vamos pra frente.
É isso aí. Bom, nós vamos lá da agricultura orgânica pro plantador de soja lá do Mato Grosso, de Rondonópolis. E aí, Michael, como é que tá? Parabéns, Paulo. Parabéns. 4 anos, né? 4 anos, cara. Muito bom. Eu vim mais pelo bolo, tá? Que valor que vai ter no final. Vou te dar um bolo, inclusive. Bom, meu nome é Michael Cambra, sou produtor rural em Rondonópolis, Mato Grosso, aqui, vizinho do Paulo. O Paulo tá num lugar mais quente que eu, mas somos vizinhos aqui. Eu sou engenheiro agrônomo também, formei pela Unesp de Jabuticabal. Depois fiz a minha pós-graduação lá na Exalc, em Piracicaba. E quase no final do doutorado eu tive que mudar de ramo e vim para o lado da agricultura, né? Então, desde 2003, estamos trabalhando com agricultura. Um pouco aqui no Mato Grosso, fiquei 6 anos no Pará também, arrendei uma área, fiquei 6 anos no Pará. E de 2010, 11 para cá, só em Rondonópolis e na região de Primavera do Leste. Ô, Michael, você fala 2 coisas, cara, que eu lembrei aqui agora. A primeira é que quando a gente se conheceu, tinha o Neto, né, do Papo Agro, que te atendia lá no Pará, né, cara? O cara paraense te atendia lá no Pará, né? Isso, o Neto. Olha que mundo pequeno, né, cara? Ele trabalhava numa empresa que prestava assessoria, comprava insumo com eles e tal. A empresa também tinha uma propriedade vizinha da que eu arrendava, né? Então eu conheci o Neto, eu acho que ele não fazia muito que ele tinha formado. Uhum. Aí ele entrou nessa empresa como parte de campo mesmo, né? E hoje o homem é mais um podcaster aí. Um podcaster. E uma outra coisa que eu preciso deixar registrado aqui neste episódio é que enquanto tomávamos uma água com gás lá em Rondonópolis, né, Michael? Que é isso. Né, comumente conhecida como cerveja, eu descobri que eu estudei com o irmão do Michael, velho. Quando eu era moleque, lá em Rondonópolis, lá, estudei com o cara. E aí a gente trocando ideia lá, descobri que ele era irmão dele. Pô, o mundo é pequeno de fato, né, cara? Não, o mundo é pequeno demais, não dá nem pra ficar falando mal dos outros, não né? Dá, o cara conhece. Mas essa ida pro Pará, em 2004, que eu fui pra lá, rapaz, assim, não conhecia a pessoa, de repente começava a conversar e mas você veio de que região? Vim do Paraná. Quando via, tinha um conhecido em comum. Eu falei, rapaz, sai de Rondonópolis, anda 2.400 quilômetros para pegar gente conhecida aqui, né? Mas é isso, o mundo é pequeno. Agora, o meu problema naquela época é que não tinha podcast, rapaz. Eu tinha que viajar 2.400 quilômetros só ouvindo CD. Aí voltava o CD, né? Ei, até ia falar um negócio aqui que eu acabei esquecendo, mas então deixa pra lá. Mas, ó, partindo lá do Mato Grosso, indo direto pro Minas Gerais, pra um advogado que virou agrônomo, cara. Conta essa história pra gente aí, Xará. Primeiro, Paulo, parabéns, cara. Satisfação muito grande estar aqui. Parabéns pra AgroResenha nesses 4 anos, tamo junto. E a história, brevemente, é essa. Primeiro, eu fui pro outro lado da família, agradar a mãe, fazer direito. E no final do curso, eu resolvi agradar o outro lado, meu pai, e fiz agronomia. Na verdade, brincadeira à parte, eu comecei a tomar gosto, comecei a participar dos negócios. E na agronomia, tive uma satisfação muito grande desde a primeira semana de aula. Trabalhei com fitopatologia, com gestão, passei no marketing e hoje eu estou responsável pela produção de grãos das nossas fazendas, do agronegócio da família. Então, além dos grãos, nós temos café, tem pecuária de leite, corte, tem um empreendedorismo pequenininho no café também e estamos mexendo doce. E tem uma parte operacional que, inclusive, hoje eu estou numa curtelinha aqui, acompanhando uma máquina nossa que está prestando serviço. E vai mexer no doce. Inclusive, eu falhei com o Paulo Henrique Sarfortes. Porque ele me mandou o café dele, eu experimentei o café dele, e aí eu falei pra mulher assim, amor, tem o coisa lá ainda, como é que é o nome? O pacote pra eu fazer um esquema aqui pro meu xará. A mulher falou assim, você não falou nada pra mim, joguei fora. Não faz isso. Mas então. fica aqui o meu registro. E nem que eu faça uma gambiarra aqui, eu tenho que fazer esse negócio, cara. Imagina, a gente dá um jeito, a gente dá um jeitinho. Bem mineiro, tranquilo. Como é que é? Dá um jeitinho, né? Qual que é o nome do café mesmo? Fala pra nós aí. O café nosso chama Casa Nova Café. É de uma fazenda nossa bem adquirida ano passado, que tem muito potencial de café de qualidade. E café bom e puro, né?
Exatamente. E partindo do café, leite, grão e tudo mais que tem lá em Minas Gerais, vamos para a laranja. Fala aí, meu querido Fábio Makoto Okuno. Grande, Prudas. Parabéns aí, viu, cara? Eu tenho muita felicidade por você estar concluindo essa etapa aí de 4 anos, cara. Eu sou muito seu fã aí, a gente é amigo de longa data, né, cara? Já faz o quê? Uns 15 anos aí, pelo menos, né, que a gente se conhece. Desde 2007, né? Isso. Conheço toda a sua história e todo o seu esforço, sei também da sua competência. Então, quando você falou que ia fazer esse episódio aí, eu já preciso atender prontamente, porque Prudência, ele merece, cara. Um cara batalhador aí, então que dure muito tempo aí o seu podcast. É isso aí, bom, velho. Acabando essa parte aí de puxar o saco, né? Eu sou agrônomo também, com muitos colegas aqui. Acho que pra mim a coisa foi um pouco mais natural, né? Então, minha vida toda foi vivido na roça. Meus pais são produtores rurais lá do norte do Paraná. São produtores de grãos. Acabei ingressando na agronomia muito em conta disso, né? Por toda a vida que eu tive. Então, buscando sempre melhorar as condições lá do sítio. Depois me casei com uma agrônoma. Hoje o meu sogro, ele é produtor rural também, produtor de laranja. Eu trabalho lá com ele, então estou sempre envolvido com esse meio aí. Sou produtor de conteúdo também, então quando você começou a fazer o AgroResenha aí, eu já tive muita similaridade, né? Já queria muito apoiar o projeto, porque, assim, quando você convive na área rural, né, cara, você sabe todo o esforço que é, a dificuldade que é aquele seu dia a dia, e quando você começa a ouvir as bobagens aí que o pessoal comenta, é dolorido, cara. Então, eu espero que o AgroResenha dure por muito tempo aí, porque acho que a gente tá precisando de uma boa comunicação no meio rural. É isso aí, cara, muito bom. Postinho, já faz algumas primaveras que nós estávamos roçando pasto no alto daquela montanha, né, meu amigo? Rapaz do céu, a gente tava conversando aqui, né, que não vai mais na roça, não sei o que lá. Hoje a gente é agrônomo de escritório, né, cara? O negócio de ir na roça é gostoso sair uma vez por semana, né? Você fica dentro do carro, olhando meio de longe, assim, dentro do ar-condicionado. Já dizia o poeta, o melhor solo para se trabalhar é o carpete. Isso aí, 23 graus. 23 graus, assim, ó. Termostato. Bom demais, Postinho. Bom demais, cara. E agora nós vamos falar com o homem que tá devendo carro pra todo mundo. Fala aí, Sérgio. Exatamente, devendo. Ao contrário, né, de vocês aí, eu não sou do meio, né, do rural. Eu sou o típico metalúrgico. Fiz Senai, né? Meu pai era metalúrgico também. Pra vocês terem uma ideia, meu pai trabalhou na Home, quando a Home fez a Homezeta. O primeiro trabalho dele, quando ele saiu da roça, lá em Rafar, que ele trabalhava na usina, né? Tinha em Rafar, e veio para Santa Bárbara do Oeste. E aí, os meus irmãos, todos Senai e metalúrgica, né? A diferença é que eu tive umas experiências aí com vendas, desde papagaio, vender garapa. O que você imagina, máquina de costura. Você é um daqueles que vende areia na praia, né, Sérgio? Pode falar a verdade. Você é um daqueles, né, cara? Nossa senhora, então, conheço a Clube Serasa, SPC, tudo aí, sócio remido, então passei bastante experiência nessa área. Mas, e aí, eu sou da questão de educação também, né? Eu nunca... Eu me formei em logística, mas eu comecei 3 faculdades que eu não terminei. Eu comecei administração, parei, processamento de dados, parei, engenharia, fiz 4 anos e meio, parei, e aí terminei o curso de logística. E aí eu comecei a ter contato com agro no meu trabalho, quando eu comecei a participar da SAE, e aí a gente organizou 2 eventos, um em Curitiba sobre motores diesel, mas uma expedição temática que foi dentro da Case New Holland, lá em Curitiba, e é onde a gente foi visitar a fábrica toda, ver as colheitadeiras, toda a fábrica que é, né, em detalhes, né, as colheitadeiras, e depois um aqui em Piracicaba, junto com outro evento que tem dos produtores de cana-de-açúcar aqui em Piracicaba. A gente fez um outro congresso e aí trabalhou com a visita temática foi na COSAN. Então a gente visitou e o Pedro Mizutani, que era o presidente, na época fez uma apresentação sobre toda a tecnologia, tudo que eles usam. Foi uma coisa assim realmente que deu uma nova... Eu me interessei muito pela área, mas ainda não estou ainda na área, mas eu gosto muito da área, né?
eu fiz aí uma pós-graduação de finanças e aí volta de novo o professor Fittipaldi lá da FGV falando para a gente, calculando lá e mostrando como que ele mostrava para o produtor rural que tinha lá cana-de-açúcar e uma tonelada de cana-de-açúcar era o mesmo valor de fazer uma pizza, né? E aí ele mostrou os cálculos e tal, e aí realmente eu comecei a me interessar. Eu acho que eu terminei um outro MBA agora de marketing e eu acho que há alguns anos aí eu vou estar mudando aí para a área, né? E queria deixar um agradecimento muito especial para o Paulo. Parabéns pelo programa, né? Pelos 4 anos. Eu fiz uma maratona aí depois que eu descobri, né? E eu até brinco com ele, que eu falo que realmente, eu não sendo da área, eu tenho um MBA na área, porque os programas dele, que ele faz, as entrevistas, todos vocês aí que já participaram, é tanta informação, e uma informação de tanta qualidade que você não encontra na escola, porque a informação é muito refinada e é das experiências que vocês passaram, vocês que foram. Então, é tão valioso que você não tem como duvidar. Realmente você tem uma informação que poucas pessoas têm contato. E todo o lado do agro, seja na questão financeira, seja na questão técnica, é muito, muito gratificante. Realmente uma experiência que, para mim, foi muito enriquecedora. Né? Isso aí, cara, muito bom. É legal, né, cara? Assim, todo mundo aqui, menos você, né, trabalha diretamente com o agro, mas é legal. Você sabe que eu fiz uma pesquisa recentemente, assim, não tão recente, mas eu percebi que pelo menos uns 10, 15% da minha audiência não são do agro, né? Você tá aqui, você representa os 10, 15% agora, né? E isso é muito interessante, porque uma das coisas que quando eu fundei o podcast era justamente a gente poder, de repente, conversar com alguém que não é do agro, né? E o mais interessante é que quando você conta histórias de pessoas, né, as experiências dela, por mais que sejam em áreas diferentes, elas conseguem ver similaridades, né? E aí você consegue conectar. Eu acho que esse é uma coisa assim que eu acho legal da Agro Resenha. E não é porque eu faço, não, mas eu acho legal. Se fosse outra pessoa também ia ser legal. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. Ó. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Aproveitando que você acabou de falar aí, ô Sérgio, já conta pra gente, cara, como que você consumia conteúdo, né, antes do podcast, antes de conhecer podcasts, e como que você conheceu o Agro Resenha? Você não vai saber falar essa, né, Cíntia? Não. Eu consumia conteúdo, eu sou o cara que eu não sou muito de leitura longa, eu sempre gostei de artigo técnico, resumo técnico, essa foi sempre a minha praia. Sempre, até na minha área mesmo, né, na engenharia, eu cursei os 4 anos e meio empurrado, porque eu trabalhava com tecnologia de 6 meses que eu tinha lançado e eu ia na escola aprender matéria dos anos 60. Então, era muito frustrante, sinceramente. Nisso eu conheci o podcast. Na verdade, o que me levou foi escutar um programa do Luciano Pires no carro. Aí ele falou desse tal de podcast, aí eu fui pesquisar, comecei a escutar. Aí, o tempo que eu morei fora, aí eu comecei a consumir muito. Aí vários, né? Mas o dele foi o principal, que também eu maratonei. E aí todo mundo que aparece lá ali no podcast ali do Luciano, né? E aí eu vou procurar e vou me informar. Então, realmente é uma mídia que
Hoje, e eu indico, viu, Paulo, para todo mundo. Se tem um programa interessante, eu não fico espalhando, né? Mas eu coloco para pessoas que eu acho que realmente vão escutar e depois vão seguir, né? E, cara, isso me ajuda muito. Hoje eu consumo de tudo que você imaginar, eu consumo. Então, mas o início foi ali, do carro, daquele programinha do Luciano Pires, para instalar lá no telefone. Foi isso. Inclusive foi por lá, né? Pelo Café Brasil que você chegou no Agro Resenha, né, cara? Sim, aí eu cheguei lá na resenha pelo programa do Luciano Pires especial lá com você. Foi aí. Eu cheguei com você, cheguei lá no Cachaça Pós Viola. Exatamente, foi um pertinho do outro, né, cara? Legal, bom saber isso. Um pertinho do outro, isso aí. E o seu, Postinho, como que você consumia conteúdo antes do podcast e como que você conheceu o Agro Resenha, cara? Cara, eu acho que você começa a consumir conteúdo depois que você forma, né? Então, na época lá, 2010, 2011, acho que essas mídias ainda não era muito divulgado. Eu comecei a consumir conteúdo muito em blogs, né? Conteúdo escrito. E eu acho que eu fui ouvir o podcast na época, assim, eu ouvi forte mesmo na época que você começou a lançar com frequência. Eu acho que quando eu tive meu primeiro iPhone lá por 2013, 2014, alguma coisa assim, eu vi ainda naquele agregador da Apple, né? E eu lembro que eu via muito alguns podcasts sobre desenvolvimento pessoal, sobre reprogramação cerebral, alguma coisa assim. E a partir daí eu depois comecei a viajar muito de carro, né? Consumia bastante também conteúdo no YouTube. Eu acho que nessa época começou a ficar um pouco mais acessível também, por causa de internet, essas coisas, né? E aí, depois que eu descobri o podcast, cara, eu não parei mais de ouvir, porque sempre que você tá viajando lá, você consegue aproveitar melhor o seu tempo, né? E hoje a gente tem muito podcast de qualidade, aí eu acho que pra mim é uma mídia fantástica. Acho que hoje, pra mim, a minha principal fonte aí de conteúdo é o podcast. E é engraçado, acho que depois a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, cada um aí, né? Mas, bom, o Sérgio começou a escutar no carro, né? Você também começou a escutar no carro. Quer dizer, isso melhora demais, né, cara? O caminho da gente pra onde a gente quer ir, né? E é um momento ali que, teoricamente, você tá perdendo o tempo, né? Exatamente. Hoje, você não tá fazendo 2 viagens por semana de 500 quilômetros, né? Então, assim, às vezes eu até gostava de viajar, porque era um momento que eu conseguia me atualizar de todos os episódios. Eu acho que, pra quem gosta de estar sempre se desenvolvendo assim, pra mim é a melhor mídia que tem, cara. Porque às vezes você vai parar pra assistir um vídeo no YouTube, assim, eu fico até um pouco inquieto, sabe? De ter que ficar lá assistindo, assim. Pra mim, eu prefiro até buscar, se aquele conteúdo tiver no podcast, ou só ouvir do que ficar assistindo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E o nosso agricultor mato-grossense aí, cara, como é que foi, o Maico, que você começou a escutar, assim? Como que você consumia conteúdo e como que você conheceu o Agro Resenha também? Bom, no início era igual o Fábio comentou, era um conteúdo mais escrito, né? Procurar em blog e tal, e depois partiu pro lado de baixar o áudio do YouTube para consumir no carro, porque a vida de agricultor é isso aí, pega a estrada todo dia, né? Então, hoje, no mínimo 2 horas, 2 horas e meia, eu tô no carro e muitas vezes sozinho, né? Então, oportunidade sensacional de estar ouvindo algo, em vez do modão de viola só, né? E eu acabei conhecendo o podcast o Luciano Pires veio para Rondonópolis, né? Ele fez uma rodada com a ProSoja, Circuito a ProSoja. E no meio da palestra lá, ele falou de um tal de podcast. Eu lembro que eu virei para um lado assim, eu tinha levado um primo meu, eu falei, pode o quê? A mesma pergunta que todo mundo faz. Falou, podcast, você não sabe o que é? Eu falei, não, depois eu te mostro aqui, no final eu te mostro. Daí acabou a palestra, teve outra parte do evento, na hora do jantar ele abriu o celular dele lá e começou a mostrar, né? Os podcasts, a gente procurou junto, já baixamos ali na hora mesmo um agregador no meu celular. No outro dia já partiu o Café Brasil, né? E daí o Agro Resenha foi na procura, né? Depois a gente se encontrou lá na confraria do Café Brasil também, mas eu já tinha entrado para ouvir o Agro Resenha fazendo procura no agregador. Olha aí. Que doideira, né? E é engraçado que, como a gente comentou ali, por exemplo, no carro e tal, tudo é rotina, né, cara? A hora que você consegue inserir numa rotina sua, puta, aí vai embora, né? Não, é verdade. E você sente falta, né? Por exemplo, agora, nessa época da pandemia, que eu não dirigia, não saía, né? Pelo menos não diariamente, igual a rotina normal, eu sentia falta. Aí dava briga. Não, deixa que eu lavo louça. Não, lavo louça sou eu e minha esposa, né? O cara queria um momento pra pôr um fone de ouvido e ouvir um podcast. Não tava saindo de carro, de casa.
Aí dava briga pra ver quem lava a louça. A única vez na história da humanidade que houve brigas para lavar a louça, né? Fala a verdade. Agora esse primo meu, você estudou com o irmão dele também, o Vitor, né? Ah, o Vitor. O Vitor, esse primo que eu comentei é o Luiz Augusto, que é o mais novo, né? Uma vez namorada esposa, né? Chegou em casa e falou, pô, você não ia limpar a casa? O que aconteceu? Não, o celular tá carregando a bateria, eu tenho que esperar carregar a bateria pra ouvir o podcast pra limpar a casa. Que doideira, né, cara? Como muda, né? A hora que você começa a colocar o negócio na rotina, é isso mesmo que acontece. E o seu, Wellington, como é que foi que você começou, como que você consumia antes, né? E como é que você conheceu o Agro Resenha também? Eu também comecei meio por acaso. Sim. Se eu não me engano, foi através do Nerdcast que eu comecei a ouvir podcast. E logo que você lançou, eu lembro de ter ouvido desde o primeiro, já comecei a ouvir. E aí, antes disso também, baixando vídeo do YouTube, áudio, sempre ia me virando. Quando eu trabalhei lá perto de Brasília, era pelo menos 1 hora até a cidade. Todo final de semana, no mínimo, a gente ia para a cidade, né? Então, pelo menos aí 2 horas por semana. Só que foi logo nessa transição aí de eu sair da fazenda, começar a consultoria, que comecei a consumir com em maior quantidade o podcast. E aí, na hora que comecei na consultoria mesmo, que daí você pega mais estrada, tudo, aí fui baixando vídeo, baixando curso às vezes e deixando tocar no som, tentando aproveitar esse tempo. Eu nunca fui muito de ouvir música, de ficar em casa e ouvir música, então acabei conseguindo conciliar muito bem esse consumo de conteúdo no lugar de ouvir uma música. Engraçado, cara, porque antes eu sempre fui muito escutar música, né? No início, pra mim, foi meio difícil. Tinha dia que eu falava, não, hoje eu não vou escutar uma música. Mas com o tempo eu confesso que eu comecei a escutar mais podcasts do que música. E é um pouco por causa disso, né? Você quer aproveitar aquele momento ali, né? Eu no carro sempre tive dificuldade de ouvir sempre o mesmo estilo, né? Então eu tinha um pendrive lá com 30 gigas de música e tentava sempre mudar qual artista, qual estilo musical, porque eu sabia que eu ia enjoar rápido. Então o podcast veio numa boa hora aí. Tá igual eu contei no episódio dessa semana que eu fiz com os meus pais, né? Que meu pai me iniciou no mundo do rock and roll com Pink Floyd e minha mãe me deu um CD do Chiclete com Banana. Então... é o estilão da parada aqui, né? Agora eu vou aproveitar aqui, Cíntia, conta aí pra gente como que você consumia conteúdo antes e, bom, como a gente já brinquei antes, né? Você não vai lembrar como que foi que você conheceu o Agro Resenha, mas conta pra gente como é que era o seu consumo de conteúdo, cara. Eu comecei a consumir conteúdo puramente acadêmico, né? Me formei, tinha me formado na faculdade, estava fazendo uma pós-graduação, então lia livros da área, e é bem o que o colega estava comentando, né? Que é puramente acadêmico e um conteúdo super antigo que você está estudando agora para viver o futuro, né? Então, para empregar no futuro. Então, era basicamente essa forma de estudo que eu tinha, né? De consumir conteúdo. Consumir conteúdo também na internet. Eu conheci o podcast através do Ângelo e do Adolfo da Escola Agro. Eu não me lembro muito bem a situação que foi, mas aí conheci o seu podcast por eles, comecei a ouvir, participei do podcast, depois não parei de ouvir mais. E sempre foi meu companheiro de viagens de carro, né? Então eu baixava os episódios e ia ouvindo. A gente anda bastante aqui, às vezes de uma cidade para outra é 200 quilômetros. Então, não é uma simples viagem, vai aí vários episódios. E aí não parei mais. Eu acho que no seu podcast, principalmente, a gente dá vida ao conteúdo do agro, né? Porque você conhece não só sobre o assunto, você não consome só um conteúdo sobre o assunto do agro. Você conhece a história de uma pessoa, né? De que tá vivendo, que tá construindo o agro. Então, eu acho que esse é o principal ponto que me pega, assim. Porque não é só, eu vou ouvir falar sobre orgânicos, vou ouvir falar sobre laranja, sobre leite, sobre café, sobre... Enfim, eu vou ouvir também a história daquela pessoa, as coisas que aconteceram, né, na vida dela, os percalços, como ela passou por aquilo, ou da empresa dela, né, da gestão. Então, o que eu sinto, assim, ouvindo o podcast é que parece que eu tô tendo
tava acontecendo uma conversa dentro do carro, né? E aí, depois que veio a pandemia, passou a ser meu companheiro ou de caminhada ou de lavar louça, porque eu não viajo mais. Agora parece que tá tendo alguma conversa ali na minha cozinha. O Paulo tá na minha cozinha batendo um papo com alguém e eu tô ouvindo, né? Cara, olha que louco esse insight, né? Assim, óbvio que quando eu comecei com o podcast, a minha ideia era justamente essa, né? Ser um companheiro de viagem. Porque, inclusive, o fato de eu lançar domingo à noite é justamente pra segunda-feira de manhã tá no agregador de todo mundo, né? Então eu falei assim, cara, e também pra mim foi mais cômodo porque eu mexia no final de semana. Então deixava pronto no domingo, né? Mas saber que aquela estratégia lá atrás, né? Pô, eu imagino que muita gente faz o que eu fazia, né? Viajar de carro escutando podcast. Eu falei, pô, vai ter mais gente que escuta podcast. Não é possível que só eu vou gostar desse negócio no agronegócio, né? Negócio no agronegócio. Então, foi essa ideia mesmo e eu achei massa todos vocês falarem basicamente a mesma coisa, né? Que escuta no carro, que consegue entender, pegar a essência, né, do cara ali, das coisas que ele tá fazendo e, de repente, usar isso, né, de alguma maneira. Eu acho que essa questão do conteúdo de qualidade, né, assim. Eu acho que inspira as conversas, sabe, Paulo? Porque, por exemplo, você vai ouvindo aquilo no carro e aí quando você chega na propriedade, né, que era o meu caso, eu chegava na propriedade, você tem um assunto fresquíssimo, assim, para conversar com a pessoa. E aí acaba que você também vai conhecendo várias pessoas que estão fazendo a história acontecer. Então, até mesmo nessa conversa agora, eu tô anotando algumas coisas aqui, por exemplo, tem que voltar a ouvir, por exemplo, o episódio do Wellington, para pegar algum gancho pro meu pessoal que eu acabei de conhecer de orgânico. Então, esse tipo de situação que acaba inspirando também a conversa que você vai ter lá na frente, né? E o que mais vem depois, para conectar uma pessoa na outra. E aproveitando que você comentou justamente isso, que eu achei muito massa, né? Quer dizer, de você pegar a história daquela pessoa, usar isso de alguma maneira, seja no trabalho, seja na vida, né? Você tem alguma coisa assim que você para pra pensar agora, das coisas que você já escutou no Agro Resenha? Teve algum ensinamento, assim, que você usou na sua vida pessoal ou profissional, que você tirou de um insight, assim, sei lá, um episódio marcante que você, pô, isso aqui foi interessante pra mim? Eu não me lembro exatamente agora os passos, mas desde que a gente começou a conversa, um episódio que vinha na minha cabeça era o do... Rodrigo? Rodrigo Pires. Pires, que falou sobre vendas. Sim. Uhum. Eu acho que ele fez uns 2 episódios com você, né? Se eu não tô enganada. Às vezes pode ter sido até mais. Mas os dele, porque eu lembro que foi num momento, assim, da minha vida que eu precisava muito ouvir aquilo. Então ficou muito marcado em mim, porque parece que, assim, eu tava indo pra uma agência do Sicredi pra conversar com um colaborador, e aí eu fui ouvindo isso no carro, e quando eu cheguei, eu usei exatamente o que ele falou pra falar com o colaborador. E isso ficou muito marcado, assim, pra mim. Eu não me recordo agora exatamente o que era. Já tem muito tempo isso. Tem bastante tempo. Acho que 2019. Foi antes do 100, com certeza. Que acho que o episódio dele foi antes do 100. Foi. Mas, assim, eu lembro de usar esse conteúdo dele. E também sobre... Um de você e do Ângelo sobre as mulheres do agro, que me fez buscar mais, conhecer quem são as personagens, assim, do agro, né? Quais mulheres que ajudaram a construir a história do agro para agora, assim. Eu vejo que a gente fala, às vezes, de vez em quando, sobre as mulheres do agro hoje, mas não tinha procurado quem eram as mulheres do agro antes, também me marcou. Eu acho que foram esses, assim, que eu me recordo agora. O do Luciano Pires, inesquecível. É engraçado, né? Que esse episódio ele foi meio que uma divisor de águas pro Agro Resenha também, o do Luciano Pires, né? E é interessante você comentar esse de vendas, né? Que o método chama negócio fechado, inclusive. Que esse foi um dos episódios, assim, que muito escutado. Muito escutado. Ele foi muito escutado, que eu acho que muita gente deve ter compartilhado ele também, porque justamente é um momento que você precisa usar isso, né? Mas vamos lá, Xará. Conta pra gente aí, Xará, como que você consumia conteúdo antes do podcast, como que você conheceu o Agro Resenha, cara? Cara, antes, acho que basicamente internet, blog, YouTube, algumas mídias sociais, né? Até hoje eu utilizo elas para poder ver notícia, é uma coisa que eu gosto bastante, que resume. E o podcast, cara, eu não conhecia, se não me engano ali, meados de 2017, alguma coisa do tipo. Acho que o Spotify teve alguma atualização e aquele negócio apareceu, eu tô assim, o que é isso?
E eu fui entender, eu falei, pô, vou buscar um de agronegócio, de agro. E aí só existiu o Agro Resenha, achei interessante demais a ideia de levar a informação do agro, de que não é pro agro, né? E virei fã, e comecei a escutar, e hoje divido muito meus tempos no carro entre minhas músicas, que eu gosto muito de escutar também, mas eu também aproveito para poder escutar episódio de podcast, que é igual, esqueci o nome do orgânico, desculpa. O Wellington. Como o Wellington falou, também enjoo um pouco das músicas meio rápido, aí, e o podcast ajuda muito a distrair e a ter conhecimento, e a passar tempo, né? Exato, né? E aproveitar aquele momento ali que você tá andando de carro, fazendo qualquer outra atividade, né? Acho que esse é o ponto. Queria ver com você, o Michael, se você teve algum episódio que você teve, assim, tirou algum ensinamento, né? E qual foi esse episódio? Bom, marcante, assim, é a série Gestão Rural, né? Isso aí, cada episódio dali, para eu que sou agricultor, é ouvir o que precisa ouvir, às vezes, né? Aquela falta de organização que existe em algum lugar ali, né? Então, todos os episódios da Gestão Rural são muito positivos e produtivos para mim, sabe? E a série Mitos e Fatos também. Já cheguei a estar em discussão de grupo de WhatsApp, e daí eu falei, rapaz, eu vou mandar isso aqui lá pro Paulo, daí ele resolve isso aí, dá mastigadinho, eu mando de volta, né? E você fez isso, cara. Eu fiz a pergunta, mandei a pergunta lá se o Brasil, era verdade que o Brasil tinha a legislação ambiental mais rígida do mundo, né? E vocês fizeram a explanação, só falei, aqui, ó, não procurei não, mas tem um cara que respondeu aqui, ó. Então essas duas séries, assim, são eu aproveito bastante, cara. Legal. E você sabe, cara, que assim, essa série da Gestão Rural, eu lembro que quando a gente conversou lá com o pessoal da SCAD, né, o Gabriel virou pra mim assim, cara, nessa série, nós temos que falar verdades. Por mais que o produtor não queira ouvir verdades, né? E aí a gente tenta sempre fazer isso, né? Quer dizer, trazer o assunto e, cara, jogar mesmo na cara do cara. Assim, ó, esse aqui é um problema seu, né? Resolve, cara. Acho que esse é um ponto legal. Tem com aquele economista da Farsul, como que é o nome dele? O Antônio da Luz. O Antônio da Luz, o rapaz super didático, né, cara? Sim, então, professor, episódios, né? Ali. Teve um também sobre a parte de fazer prestação de contas com os sócios, né? Sim. Coisa que muitos agricultores têm. Tem aqueles da família que estão dentro da agricultura, da atividade, tem outro que né? No meu caso, por exemplo, minha irmã é dentista, meu irmão é pesquisador, né? E são sócios, né? Sim. Aquela cutucada da prestação de contas, aquilo pra mim foi muito positivo. Cara, legal. Eu não sabia desse novo modelo aí. Vamos discutir no grupo aqui, e aí se eu não souber, eu mando lá pro Paulo pra resolver. Mitos e fatos. Pena que demora 10 episódios, né? pra acontecer. O Mitos e Verdades ele demora 20. Agora eleitoral, ano que vem, acho que você tinha que fazer mais frequente. É verdade. Pegar os temas do momento, fazer um a cada 2 episódios. Legal, cara. E o seu, Mako-chan? Conta pra nós aí, cara. Rapaz, cada episódio que eu ouço é uma sacada nova, alguma coisa assim, viu? Você perguntar assim, agora você me pegou, mas todos esses que eles comentaram anteriormente aí, eu gosto de todos eles, o da gestão, né? Aquela série que você fez também com o pessoal da Ezeagro, da Bota lá, não lembro o nome exatamente agora. Também tive vários insights, mas teve um que me marcou bastante, cara. Eu não vou lembrar o nome do entrevistado agora, mas era um sobre que ele era produtor de ovelha ou de carneiro, alguma coisa assim. Que achei o episódio muito humano, sabe? Ele senti muita empatia da parte dele, com esse espírito de colaboração, essas coisas assim. Deve ter sido o Guilherme Távora, lá de Brasília, não é? Se eu não me engano, acho que foi mesmo. Então, foi um episódio que me marcou bastante, assim, mais por causa da pessoa, assim, né, do jeito que ele conversava, a forma que ele queria contribuir com as coisas, assim, né, senti muita empatia com ele. Esse episódio com ele foi um marcante pra mim, sabe, porque acho que foi o primeiro que eu falei sobre ovinocultura aqui no podcast, e eu descobri que as pessoas que gostam de ovinocultura são muito apaixonadas por ovinocultura. Muito mesmo, assim. É fora de base o tanto que os caras
os caras compartilham e comentam e traz assim, eu achei muito interessante. Depois desse, aí eu trouxe mais, né? Eu falei, bom, deixa eu trazer mais gente aqui, que eu acho que esses caras estão precisando de gente falando de ovinocultura, né, cara? Então, foi bem legal. E ele é um cara muito, muito assim mesmo, né? Tipo, querendo ajudar, né? Achei legal, cara, essa visão sua, assim. Achei bem legal. Show de bola. Bacana, então. Vamos show de bola. Vamos lá. Quem que falta? Eu acho que o Wellington não falou, né, Wellington? Isso, Paulo. Bom, um que marcou igual a Cíntia também, negócio fechado, foi sobre as vendas. Isso daí eu acho que agrega muito para o nosso dia a dia mesmo. E um outro, também pegando um pouco dessa questão da ovinocultura, mas que você falou sobre a menina que vendia os fios de lã. Ah, sim. Mariane Bresolin. Não lembro também qual que foi, mas foi um que mostrou bastante como que as pessoas vão mudando os caminhos, né, de acordo com o que vai acontecendo na nossa vida. Entendendo um pouco cadeia, entendendo o que precisa, o que não precisa, e isso aí marcou bastante pra mim também. É um novelo de lã, né? Entendeu? Muito bom, né? Mas enfim, esse episódio com ela foi muito legal, cara, porque era um episódio que eu não sabia nada. Assim, tava claro, escrito na minha cara que eu não sabia porra nenhuma do que ela tava falando. Mas eu achei muito bacana a visão dela de empreendedora, de ver que, né, a visão do grupo lá, né, de empreendedor, de perceber que aquilo era um baita de um nicho de mercado, né? Imagina, você vender lã para crocheteiras, né? Super caro, né, um negócio daquele lá, mas é um nicho, né, cara? Trabalhar bem o nicho. Exatamente. Legal. E, Sérgio, sei que você fez uma baita de uma maratona, hein, velho? Você foi do 1 até os recentes, cara. Você tem algum aí alguma coisa que você usou aí pra você e qual que você lembra, assim, que foi mais marcante? Cara, eu uso bastante os da série do Mitos e Verdades. E esses daí são, realmente fica como munição, né? Para você conversar, principalmente aqui, eu tenho bastante contato com a molecada também, e a molecada você tem a nova categoria de agroterrorista, né? Agroterroristinho, né? Aí tem algumas informações que eles começam com a história que o morango vai matar, e você fala, pega o Easy lá que você passa de medo do pernilongo, vai numa lavoura, pega 10 alqueires e dilui o Easy, o seu off lá, né, o repelente ou SBP que você passa, e você vai lá pulverizar uma lavoura lá, 10 alqueires. Então tem tanta informação. Essa série é assim, que eu mais gosto. E teve muitos, assim, eu gostei particularmente de um, ele como exemplo da sinceridade. Todo mundo que passa aí no teu programa é como a Cintia falou, parece que você está conversando na sala e você está ali do lado. Parece, né, que você está... porque a pessoa fala abertamente sem, né? E aí teve um daquela série que você fez da caminhonete lá, do prato e tal, e a hora que você chegou na salada, tinha um cara produtor lá de hidropônico, né? E ele falou, os caras vão no mercado, fala daquela alface linda lá, mas, é pura química jogada dentro da água lá e passa ali, isso é verdade. O cara foi tão sincero na história, e assim, a narrativa, né? O cara acha a coisa mais linda, aquilo ele simplificou, né? Ele colocou de um formato foi tão espontâneo que eu falei, nossa. Cobaia é uma figura. Nossa, ele colocou de um jeito assim que eu falei, putz, a molecada tá escutando isso aqui agora, amanhã não compra mais o hidropônico, já vão se assustar com o negócio. Mas esse eu acho que ele traduz a sinceridade, que ele não ficou enrolando, fazendo, né, aquele rodeio para falar do negócio dele, né? Então, mas legal. Cara, e é interessante, né? Isso que você falou, né? Na hora que a gente vai conversar com a turma, a ideia é justamente deixar o cara livre, leve e solto, né? Pra ele falar o que ele pensa, né, cara? E acho que esse é um ponto bem legal, assim. Sair umas pérolas como essa, né? E Xará, conta pra nós aí, cara. Conta pra nós aí como que você... Acho que você já falou? Não, né? Não, ainda não, vamos lá. Eu sabia que não tinha falado, por isso que eu te chamei. É isso aí. Não, tem muito episódio bom aí. Gosto muito de gestão. Acho interessante demais, é importante. Acredito que tem que ser feito e todo mundo tem que introduzir de alguma forma. Os fatos e mitos eu adoro também. Acho muito bom.
Justamente um dos motivos é da munição também, pra você lembrar e falar, opa, não é assim não. Agora, não, tem vários. O do cara das ovelhas, carneiros, é fantástico também. Eu nem lembrava dele. Tem muito episódio bom. Agora, dos mais recentes que eu lembro, eu gostei muito não só deles, mas são mais recentes, da Moça dos Três Tambores e o do Felipe Marchetti, lá da Cavalgadas da América. Sim. Felipe Mazzetti. Aquele cara é muito corajoso, que é isso? Cara, e é engraçado, né, que esse episódio dele, é uma baita aula de planejamento, né? Se você parar pra analisar, é uma baita aula de planejamento, quer dizer, o cara não podia errar, né? Ou ele morria ou o cavalo morria, né? Exatamente, tem coisa... Você não consegue pensar em tudo, né? E coragem, vai embora. Exato. Esse episódio que mostra do pessoal mudando, alterando os rumos da vida de acordo com as adaptações, com os interesses que vão sendo descobertos, eu acho muito bacana. E tem um punhado, né, de história dessa. Ixi, se tem. A sua, por exemplo, é uma dessas histórias, que era de advogado e virou agrônomo, né, cara? Então, e a menina que você falou, que é dos Três Tambores, é a Bruna Tedesco, né? Que é uma baita história também, né? Muito interessante também, legal. Quem não ficou com vontade de comer aquele carneiro produzido lá no Rio Grande do Sul, no meio no litoral? Cordeiro Salineiro. Né? Cordeiro Salineiro. Que é da Luísa Terra. Ela veio no episódio do Gestão Rural, né? Foi no episódio de Gestão Rural. Também um baita do episódio, pra quem... Porque assim, você escutar a história dela, e aí eu entrevistei o pai dela no episódio da Toyota lá, do Agro Rock. Entrevistei o pai dela. Que eu falei assim, ô Luísa, nós precisamos conversar, cara. Eu queria trazer você pra essa série. Ela falou assim, Paulo, mas eu acho que você tem que entrevistar meu pai. E dito e feito, cara. Eu entrevistei o pai dela e foi uma baita de uma entrevista. Inclusive o menino que tava produzindo, né, o podcast, escutou, porque o dele foi o primeiro, né? Escutou e falou que chorou. Vai entender, né? O homem do arroz. O homem do arroz, exatamente. O homem do arroz. Exatamente. Vou quebrar o protocolo aqui, diga Paulo. Diga lá. E pra você, qual que foi o mais difícil de produzir? Deu mais trabalho? Cara, mais trabalho eu não diria, assim. Teve um que o conteúdo foi top, que vocês escutarem ele lá agora e vocês vão tirar muita coisa. Mas foi o episódio que eu fiz com um menino lá do Rio Grande do Sul, amigo do Ângelo, que ele era produtor de fumo no Sul, e ele mudou a vida dele, a carreira dele, pra ser instrutor de yoga, tá ligado? Eu não lembro se vocês lembram desse episódio. Tempo, dinheiro e qualidade de vida, número 28 esse episódio. É um baita do episódio. Se escutar lá, vai ser um episódio bacana, né? Que ele mostra todo esse racional dele e tal. Só que, cara, ele era difícil de falar. Era muito difícil. Era truncado, cara. E ele demorava. E eu já tava com comichão já. E ele parava, ele pensava. Tá certo, assim, na época era eu que editava, né, pai? Eu não joguei essa pro senhor. Esse foi difícil de produzir, né? A qualidade ficou legal, mas ele foi difícil de produzir no sentido de tecnicamente, né? Agora, um episódio que me deixou assim embasbacado pela nossa falta de conhecimento sobre as pessoas do agro foi o livro que eu te emprestei, Marco. Que eu entrevistei o filho do professor Hugo de Almeida Leme, que foi diretor da escola lá e foi ministro da Agricultura em 64, né? Um cara como aquele tinha que ser reverenciado, tá ligado? Tinha que ter muita coisa sobre ele. Porque ele fez muita coisa, só que ninguém conhece. Mas é verdade, cara. A gente viver da agricultura ou trabalhar com a agricultura e não conhecer a história de pessoas como ele, né, cara? Bom, depois que você me emprestou o livro, eu li, eu te comentei contigo. Falei, cara, eu vou ficar com esse livro aqui que eu tenho que emprestar para uma meia dúzia aqui, né? Porque a história... E a gente, né? Bom, você estudou lá e acho que não conhecia a história dele, né? Exato. O cara fundou a faculdade que eu formei e eu não sabia, cara. Exatamente, cara. Olha que doideira isso aí, né? E tipo, eu lembro até que eu coloquei lá, acho que não sei se eu falei no episódio, coloquei, cara. É uma história que basicamente eu não conhecia, né, velho? Você não sabe da história, né? E eu sei que no ano que eu entrei na escola, foi o ano que fizeram uma homenagem pra ele lá. E pelo que eu pude perceber, não teve tanta pompas e coisas e tal lá, sabe? Mas são coisas que nós não fazemos bem, né? Que é lembrar do passado, que é a mesma ideia do episódio que a Cíntia comentou, de resgatar o passado das mulheres que fizeram, né? Porque muito se fala de empoderamento das mulheres, né? Daqui pra lá, só que esquece de dizer que teve um monte de mulheres que construíram, que pavimentaram aquele caminho ali, né? E você trazer à tona essas histórias, essas pessoas
Eu acho que é muito importante também, sabe? Elas abriram na unha, né? Falando de empoderar a mulher agora, tem até, acho que no Instagram, né, que fala agro de salto, né? Elas abriram na unha, não foi de salto, não. E é isso, né? Eu acho que contar essas histórias e é interessante, por exemplo, as histórias de vocês estão lá, né? De quem participou do podcast, as histórias de vocês estão lá, estão guardadinhas e em algum momento vocês vão relembrar delas, né? Eu sempre brinco com quem vem pro podcast que aquilo ali é tipo um currículo, tá ligado? Sabe, você quer conhecer um pouco mais sobre mim? Toma aqui, ó. Escuta esse episódio aqui, você vai saber um pouco mais. Queria muito agradecer vocês, cara, por esse momento. Pra mim foi uma honra saber como eu entrei na vida de vocês, né? Alguns eu já conhecia da vida pregressa, como é o caso do Post. O Wellington, a gente já se conhecia pela Exalc, mas não tínhamos a proximidade, né? Fomos nos aproximar lá naquele evento que a gente foi em Piracicaba, né, cara? Que foi super legal também. Isso mesmo, lá na Exalc. Que a gente foi falar, lá ele foi falar Eu chamei ele porque eu escutei o case dele de empreendedorismo lá na escola, né? Que a gente foi no mesmo evento, né? Então foi super legal aquele evento, né, cara? Era uma aula da matéria de empreendedorismo, exatamente, né? Exatamente. E aí foi nós dois, foi o Guará. E o Guará não veio aqui ainda, não. O Guará veio. Foi bem no início do podcast. Veio sim. Ele falou sobre a produção de mel. Foi logo depois do evento, né? Ou um pouco antes. Isso, exatamente. Foi antes do evento. Vou fazer um jabá pra você aqui, porque aqui tá os apoiadores, né, cara? E assim, eu acho que quando você consome conteúdo, assim, é porque se disponibiliza de forma gratuita, né, cara? Mas assim, você tá fazendo uma doação, na verdade não é nem uma doação, né, cara? Você tá pagando aquilo pra você receber algo bom e pra te motivar e pra conseguir te manter também fazendo aquilo, dedicar isso da sua vida, né, cara? Então, eu acho que deve ser pouquíssima porcentagem de gente que te apoia diante de tanta gente que te ouve. Aí como você mesmo fala, ele é muito barato, né, cara? E acho que a gente conseguindo juntar uma galera aí pra conseguir apoiar faz muita diferença. Eu lembro que tinha um programa lá de curso online, enfim, não importa muito, mas era coisa de R$10. Aí eu tava com um colega meu lá de trabalho, ele tinha feito um boleto pra não perder aquele desconto, né? Eu falei, pelo amor de Deus, cara, paga esse trem aí, meu. R$10 custa, você vai sair daqui do serviço, vai tomar uma cerveja no posto, vai te custar isso daí. Aí ele falou, não, puta, cara, você tá certo, velho. Então, isso que eu tenho pra colocar pra quem estiver ouvindo aí. Eu sei que você não faz mais esse jabá nos seus episódios, mas eu acho que você devia manter, cara. Eu concordo, porque eu acho que é um conteúdo muito rico que a gente recebe e eu acho que isso que me fez também, assim, começar, porque eu pensava, cara, eu consumo tanta coisa dele que eu preciso ajudar de alguma forma, né? Porque se eu não estivesse escutando pelo podcast, eu ia ter que buscar tudo isso sozinha, né? Quanto de tempo, e às vezes eu nem ia chegar nessas pessoas que eu acesso pelo podcast, então eu já tenho tudo isso ali pronto e ainda posso usufruir, por exemplo, dos benefícios de mandar um mito, mandar alguma curiosidade, né? Interagir com o pessoal. Então eu acho que me fez querer fazer parte da comunidade, contribuir de alguma forma também por estar ouvindo e por estar consumindo podcast. Então, como ele disse, é muito pouco que a gente paga perto de tudo que a gente consome, né? Que às vezes a gente não ia conseguir disponibilidade de tempo para fazer tudo isso sozinho, né? De reunir toda essa galera num mesmo lugar. Obrigada, Paulo. Valeu. Concordo 100%. É fácil das palavras da turma as minhas. Quando você lançou o programa, eu topei na hora, falei, não, eu vou apoiar. E fazendo um pequeno gancho aí, né, da informação de gestão. Você vai buscar isso, cara, em algum lugar, você vai gastar uma nota. E você traz uma série só sobre isso, tratando assuntos muito importantes. E a gente tem que apoiar. E quem mais animar, faça, gente. Porque
é um puta de um trabalho e é a favor nosso. Parabéns, Paulo. E a gente quer que chegue em mais lugares, né? Eu quero que chegue a mais pessoas. Isso mesmo. Bacana, moçada. Vocês me pegaram de calça curta aqui, que eu não tava esperando, né? Mas tá tudo bem. Mas fico feliz, cara. Na verdade, assim, o apoio de vocês, muito mais do que o apoio financeiro, vocês estarem aqui hoje, pra mim, já é uma baita de uma alegria, né, cara? E saber que vocês disponibilizaram tempo, né? Recursos também, né, cara? Porque a gente sabe que hoje em dia não é fácil, mas queria muito agradecer vocês pelo tempo que vocês passaram aqui comigo. Eu fico, de fato, assim, muito lisonjeado mesmo de ter tanta gente boa aqui, né, cara, que pode fazer isso e pode trabalhar comigo também, né, porque isso aqui é um trabalho conjunto, né, tudo que a gente faz aqui é um trabalho conjunto, né, a gente faz isso de maneira de coração mesmo, né, e eu queria deixar aqui o recado pra vocês, que vocês e os outros também que não participaram aqui, vocês se tornaram os membros fundadores do Agro Resenha. Vocês são membros fundadores, vocês têm... O nome de vocês vão ficar cravado na pedra de formação do Agro Resenha. Por quê? O programa de padrinhamento vai acabar. Vocês são as pessoas que fizeram isso. Mas ele não vai acabar assim. Ele não vai acabar assim. Calma. Vou falar pra vocês aqui uma novidade muito quente. Porque esse programa que vocês fizeram com que acontecesse, ele vai finalizar dessa maneira como ele é hoje e vai surgir um outro programa chamado Comunidade, que ainda não sei o nome dessa comunidade, que vai ser mesmo os moldes, só que com conteúdos mais que exclusivos para vocês. Então vocês têm acesso vitalício a essa nova comunidade, porque vocês foram as pessoas que tomaram a iniciativa de me ajudar no início. Então vocês têm acesso forever. Ah, Paulo, tô com um problema aqui, eu não vou poder pagar, mas não tem problema, vocês vão ter acesso vitalício a essa comunidade. É uma maneira de eu retribuir isso pra vocês, porque vocês me ajudaram no momento mais difícil do Agro Resenha, quando eu tava pra decidir se eu ia parar ou não, vocês foram lá e ajudaram. Então, fica aqui o meu agradecimento pelo tempo, por tudo que vocês fizeram, por todos os minutos que nós caminhamos junto aí dentro dos carros e todas as lavagens de louça, e dizer que vocês estão agora... vão ser as únicas pessoas que vão ter um grupo do WhatsApp comigo, fora o grupo do outro grupo, e nós vamos ficar fechados nessa, e nós vamos ter uma nova fase da comunidade aqui do Agro Resenha, que vai entrar em breve. Vou lançar isso em breve aqui pra gente conversar e tem novidades, muitas coisas boas que vão vir por aí. Tá certo, pessoal? Acharam que ia acabar, né? Parabéns, Paulo. E obrigado. Parabéns mesmo. Eu sabia que quando você tomou essa decisão de focar 100% em produção de conteúdo, a gente que ia ganhar, né, cara? Estamos ganhando, olha aí. Ó. É isso aí. E aí, quem chega primeiro no coxo bebe água limpa, né? Como a gente sempre fala aqui. Legal, muito pessoal. Bom. Muito bom. Vão ser coisas bacanas aí, a gente vai ter bastante coisa legal pra gente trabalhar. E eu quero fazer isso aqui que nós estamos fazendo nesse episódio mais vezes, porque eu acho que isso aqui é uma troca de conhecimento, uma troca muito rica, né, cara? Se a gente puder trazer mais gente pra esse bate-papo aqui, eu acho que vai ser super legal, né? A gente conseguiu juntar aqui 7 pessoas numa quarta-feira à noite, dia de futebol, né? Estamos aqui conversando sobre coisas do agro. Então, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido essa hora que a gente passou junto aí. E obrigado mesmo de coração a todos vocês, tá certo? Valeu, Paulo. Beleza, Paulo. O prazer é nosso. Isso aí. Obrigado. 100% nosso, tamo junto. Eu até queria fazer um quiz, mas acho que se a gente fizer um quiz é um outro episódio. Vamos marcar. Pô, toda vez que eu ouço, eu fico pensando o que eu vou responder nesse quiz, mas não vai ser dessa vez. Poxa. Tava esperando. Mas a pergunta da chuva vai ter. Ah, não, mas aí é o seguinte. Se você que tá aí do outro lado escutou esse episódio aqui com essa galera top aqui, espero que você possa contribuir e compartilhar esse episódio com várias outras pessoas que você acha que vai curtir esse bate-papo. Então, se você puder, a gente está disponível em todos os agregadores de podcast, Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, Castbox, qualquer outro. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Entre no nosso grupo do WhatsApp ou no nosso canal do Telegram. O link tá lá na bio do Instagram. Se você quiser escrever para a gente, é contato@agroresenha.com.br. A gente adora receber ois. E também fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais
mais bonita e fofinha rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser escutar outros podcasts do agro, é só entrar em www.redeagrocast.com.br. Bom, pessoal, nem posso falar mais aqui, nem quero me alongar mais nos agradecimentos, mas eu queria fechar esse episódio, né? Obviamente, dizendo para os nossos queridos padrinhos e madrinhas que acho que poderíamos fazer em coro. O que vocês acham? Pode ser. 3, 2, Combinado. 1. E se chover? Não precisa. Olha a horta. Eu acho que esse vai ter que ser o nome da comunidade, hein? Verdade. É horta. É a horta. O nome da comunidade é horta. Da horta. Horta urbana. Já fez academia hoje? Cara, não deu nem tempo de ir pra academia hoje. Você vê. O bicho pegou hoje aqui, mas tá bom. Amanhã eu acho que eu também não vou. Tá bom. Hoje eu não fui, amanhã também não, então tá bom. A semana já tá acabando, só segunda-feira. Semana, o que tem uma semana, né? Então vamos lá. Eu tava começando a gravação agora, eu falei assim, nem todos puderam estar presentes, mas quem entrar aí agora, você entrou. É porque eu vi o link, eu vi a mensagem e tava 8 horas, né? Mas na minha cabeça, 8 horas do Mato Grosso. Desculpa, Aí agora eu coloquei que você lá. mandou mensagem que eu vi Brasília, né? Mas tá tudo bem, vamos iniciar nova... Deixa eu pegar aqui, você lembra qual que foi o episódio que você participou, Cintia? Acho que foi o do... Beleza, deixa eu começar de novo. Acho que agora não vai entrar mais ninguém, porque eu só tava esperando você. E aí? Pode falar. Hã? O pessoal não vem? Ah, tá todo mundo aqui. Quem falou que ia vir, tá aqui. Acho que... Ah, tá. É agora que eu vi. É que você tá no celular, né? Não, tranquilo. E depois eles tinham uma parceria com você, acabei participando. Acho que deu boroca. Eu acho que caiu, né? É engraçado, né? Eu acho que foi. E aí fui conhecendo. Tá me ouvindo? Caiu. Senhora, depois você conserta aí, não tem nem aí. O problema é seu. Mais um produto com a edição Senhor A.